Fala, meus poliglotas! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar para vocês o seguinte: o que eu fiz para me tornar um professor de 2003, que foi quando eu comecei os estudos, até 2006. Em 2006 já tinha 3 anos de curso de inglês e eu já comecei a dar aula. E como que eu fiz isso? Quais foram os segredos, né? O que foi que me levou, qual o caminho a percorrer para poder dar aula de inglês em 2006. Então, olha só. Quando eu comecei em 2003, eu já tinha algum interesse. Tem um vídeo até meu falando, não vou me delongar sobre isso. Mas em 2003 eu já tinha um interesse pelo inglês. Mas eu nunca tinha feito curso, não era um aficionado por videogames. Então, assim, eu estava começando do zero mesmo. Comecei lá com os primeiros verbos, estudando as primeiras palavras. Tá? E em 2006, quando eu comecei a faculdade de letras, eu já dava aula, ok? Na verdade, foi um pouquinho depois que eu comecei, mas foi bem ali, levou mais ou menos esse tempo. Pessoal, é o seguinte, quando eu comecei a estudar, eu tinha, como eu disse, eu já tinha um interesse, eu queria estudar inglês, mas alguma coisa despertou esse meu interesse pelo inglês. Eu via filmes com legenda e não entendia, eu via as outras pessoas conversando e isso começou a me fascinar, começou a me chamar a atenção. Então, o meu interesse pelo inglês começou ali relativamente tarde. O que eu fiz? Quando eu iniciei o curso, eu fazia o curso regularmente, fazia as tarefas, ia 2 vezes por semana, só que 2 horas por semana é muito pouco. Mesmo se você não faltar, mesmo se você fazer a tarefa certinho, é muito pouco. Eu quero ensinar para vocês o pulo do gato, o que vocês têm que fazer para poder, de repente, até em menos tempo, não digo dar aula, mas assim, num período de 2 anos, estarem aptos para se virarem com o inglês em qualquer lugar do mundo. Tudo bem? Então, olha só. Para vocês melhorarem, eu vou abordar aqui 2 aspectos da língua, 2 habilidades que são as mais procuradas pelas pessoas, né? Que são as habilidades, vamos dizer assim, todas são importantes, mas são as habilidades mais relacionadas à comunicação verbal, né? Que é o speaking, a fala, e o listening, que é a compreensão. Então você precisa ouvir muito inglês, tá? E falar um inglês razoavelmente bem para poder se expressar em qualquer lugar do mundo em inglês. O que eu fazia? Eu não tinha acesso a pessoas que falavam inglês. Então eu tinha que procurar vídeos na internet, eu tinha que tentar ver os filmes, né? Normalmente naquela época não tinha muita facilidade, né, para você poder trabalhar com a legenda, né, que nem hoje você consegue tirar legenda, pôr legenda em inglês, né? Tem o Netflix, tem vários outros canais de streaming que você consegue fazer isso. Você consegue locar um filme de repente, né, e poder manipular a legenda e tudo mais, tá bom? Mas naquela época não tinha essa facilidade. Então eu via o filme em inglês com a legenda em português e ia tentando associar o que eles diziam com o que a legenda dizia. Tem ali toda uma série de coisas que favorecem a comunicação, ok? Então eu comecei a prestar atenção, tá? Então já vai uma dica aí para vocês. Comecem a prestar atenção, né, nas pessoas falando inglês, beleza? Hoje é muito mais fácil, hoje tem YouTube, hoje tem internet ali na palma da mão, né? Naquela época era internet de escada, né? Não tinha muita facilidade. E a internet naquela época também era de uma qualidade assim, né, que hoje seria, sei lá, inadmissível uma qualidade que é a qualidade que a gente tinha naquela época, tá? Então você pode pegar, por exemplo, um site muito legal que eu gosto de acessar de vez em quando, e lá tem vários vídeos muito bacanas ali. Você pode filtrar por assunto, né, por assuntos de interesse, por categorias, né? Que eu vou deixar o nome aqui em cima, ó, é o TED, tá? www.ted.com, tá bom?
vai lá, faz uma pesquisa, pega alguns vídeos curtos e vai treinando. Tem um site que eu descobri essa semana que é muito interessante, que é o Youglish, tá? Também vou deixar aqui em cima passando aqui, tá? Esse Youglish é o seguinte, você pode pesquisar, por exemplo, um termo em inglês. Então você pega lá, sei lá, o breakthrough, né? Você pega uma expressão qualquer, uma palavra qualquer. Tem o próprio YouTube, tá? É um ótimo site para quem quer ver vídeos, né? E a melhor coisa, tem a opção de legenda, mas a maioria não tem legenda, né? Então você vai ter que treinar o ouvido mesmo, tá? Tem alguns canais de TV a cabo que você tem a opção de tirar o áudio original, né? Colocar, aliás, programas de intercâmbio, né? Vocês podem procurar saber na cidade de vocês se tem algum programa de intercâmbio rolando, vai lá no Rotary, tenta conversar com alguma escola de inglês, de repente eles conheçam algum intercambista, procure contatos dessas pessoas, tá? Para poder conversar, tá bom? Se você está começando, obviamente você vai pegar um vídeo em inglês, você não vai entender, tá? Mas eu sugiro que você já comece a fazer isso mesmo sem entender nada, porque o que você vai fazer? Você vai treinar o teu ouvido pro ritmo do idioma, tá? Então isso vai ajudar vocês lá na frente. Você vai ver que lá na frente aquelas coisas que hoje em dia não faz sentido, lá na frente vai começar a fazer sentido, tá bom? O que mais vocês podem fazer? No campo visual, por exemplo. No campo visual vocês podem, não é o foco aqui, né? Mas vocês podem, por exemplo, mudar todos os aparelhos que vocês tiverem aí, colocar no inglês, tá? Fazer uma pequena imersão mesmo na língua, né? Computador, vai lá e muda para o idioma inglês, celular, muda para inglês, tá? Tem alguns smartphones que tem aqueles assistentes, né? Então tem, por exemplo, a Apple tem a Siri, o Google tem acho que o próprio Google também, né? Então tem o Android, enfim, tem alguns sistemas operacionais que trazem um assistente virtual ali, tá? Que eles aceitam comando de voz também e dão comandos em áudio, tá? Então isso é muito interessante. Vocês podem ali, eu acho que é isso. Vocês podem fazer uma atividade guiada na internet. Vocês conseguem achar vários exercícios, né, de como fazer isso. Mas vocês podem pegar uma música, pegar a letra da música, procurar um exercício relacionado a essa música. Tá? Tente pegar, de repente, uma letra de uma música, pede para alguém tirar algumas palavras aleatórias daquela letra, tá? Passa para você, né, sem você saber quais palavras são, né? E aí você pega o original da música e ouve e tenta captar qual que é a palavra que está faltando. Tá? Então isso é um bom exercício também. Aí com música se torna um pouco mais... Dá pra gente pegar o próprio TED, tá? Acho que até comentei isso num vídeo. Dá para pegar o próprio TED e configurar ele com a legenda em português e fazer uma sequência de 3 passos, né? O primeiro passo, na verdade, cada passo, vamos dizer assim, cada fase, né? Vocês vão fazer várias vezes. Então, por exemplo, vocês vão pegar lá um vídeo com a legenda em português, vão assistir várias vezes até enjoar, né? Se possível ali mais de 4 ou 5 vezes. Vão pegar o mesmo vídeo com a legenda em inglês e fazer a mesma coisa, assistir umas 5 vezes ou mais, tal. Quanto mais, melhor. E depois vão pegar o vídeo sem legenda e tentar ouvir ele sem legenda, tá? De modo que quando vocês estiverem ouvindo ele sem legenda, o assunto daquele vídeo, o conteúdo, já vai estar mais claro para vocês, tá? É uma boa dica aí. Estou repetindo essa dica, quem está acompanhando aí os meus vídeos, a frase que a pessoa está falando e tenta ouvir várias vezes e depois tenta repetir e depois tenta falar junto, né? Falar junto com a pessoa. Vocês vão ver que isso vai ajudar vocês vai praticar tanto o listening quanto o speaking, tá bom? Agora, em termos de speaking, não tem muito segredo não. O negócio é tentar conversar o máximo que vocês puderem. Role-playing games são tipos de atividades onde você contextualiza um cenário, então você age como se você estivesse dentro
de um contexto específico. Então esse contexto, esse cenário, ele é dado para você e aí você tem que agir como se você estivesse dentro desse cenário. Então, por exemplo, você vai fazer um role-playing de táxi. Tá? Então ali o professor fala assim, você está dentro do táxi, você acabou de entrar no táxi, quer pedir para ir tal lugar. Tá? Aí vocês vão fazer tipo uma simulação para poder haver essa interação. Porque é o seguinte, não dá para vocês se colocarem em todas as situações, tá? Porque é praticamente inviável fazer isso aí. Então, em sala de aula, essas situações são simuladas e são atividades muito interessantes. Ok? Você pode procurar um amigo, alguém que fala inglês, tem vários sites aí, procura dar uma pesquisada. Tem vários sites que você tem a possibilidade de contratar professores nativos e aí você paga uma taxa lá, né, o valor que esse professor cobra, que o serviço cobra, e você tem direito a fazer um tanto de aula com esse professor nativo, né? É até interessante porque se você estiver começando, aí esse professor ele vai ter a capacidade, né, em tese ele vai ter a capacidade de ir te guiando ali conforme o teu nível de inglês. Ok? O que mais vocês podem fazer? Olha, eu falava muito sozinho quando eu estava aprendendo. Até hoje, de vez em quando, eu me pego ali falando sozinho, falando no chuveiro, né, fingir que tinha um amigo imaginário e ficava conversando com ele. Então, essas são algumas das dicas aí, que são dicas para vocês aprimorarem tanto a compreensão, o listening, quanto o speaking. Tá bom? Guys, thank you very much for having me and see you next time. Bye bye.